Fala turma, tudo bem com vocês? Diego por aqui para a gente falar um pouquinho da derrota do Arsenal contra o Manchester United no jogo de hoje pela Premier League, jogo no Emirates, um jogo que era importantíssimo para as pretensões do Arsenal manter a sua distância em relação ao vice-colocado, também ao Aston Villa, o vice-colocado hoje o Manchester City, e também o Aston Villa, visto que as duas equipes venceram na rodada. O Arsenal precisava demais do resultado de hoje, mas acabou sendo superado pelo Manchester United no Emirates. E a primeira derrota aí do Arsenal na temporada dentro do Emirates Stadium. Realmente um resultado muito negativo, muito ruim, que estava fora dos planos, obviamente, do Arsenal e também de todos os nossos torcedores dos Gunners. Antes da gente começar esse vídeo aqui, efetivamente, eu quero convidar você para deixar o teu like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações para a gente ficar sempre ligado aí em tudo que acontece no Arsenal, enfim, e no futebol mundial. A gente também está sempre comentando, trazendo informações e notícias aqui para vocês. Falando um pouquinho do jogo, o time do Arsenal foi a campo hoje com Raya, Timber, Saliba, Magalhães e Nkapie, voltando de lesão, uma grata surpresa, até porque o Nkapie ele corresponde muito bem, né, atuando na lateral esquerda. De certa forma é um improviso, mais uma das invenções do técnico Arteta, mas é uma invenção que deu certo quando foi testado, e hoje não foi diferente. O time do Arsenal não sofreu tanto pelo lado esquerdo, ali onde esteve o Nkapie enquanto esteve na partida. No meio campo do Arsenal, Odegaard, Zubimendi e Rice, né, o meio campo tradicional dos Gunners. E no comando de ataque, Bukayo Saka, Leandro Trossard e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus hoje ganhando a posição, portanto, de Victor Gyökeres. O começo do jogo foi protocolar, o time do Arsenal tentando manter o controle da partida, obviamente propor o jogo dentro da sua casa, dentro dos seus domínios. E a gente até tinha dito isso, né, lá no post que a gente fez de pré-jogo no Instagram, de que o Arteta na coletiva ele disse que o Arsenal ia fazer aquilo que tinha que fazer, que era propor o jogo, que era ser dono da partida dentro de casa e com o apoio da sua torcida. Não era de se esperar algo diferente. Mas o que a gente viu novamente acontecendo, se repetir, é o Arsenal muito protocolar no seu modo de jogar, com muita posse de bola, muito controle de bola e pouquíssimas chances criadas. No primeiro tempo foram praticamente apenas 2 oportunidades. Uma cabeçada muito boa do próprio Zubimendi, se eu não estiver enganado, para a grande defesa do goleiro Lamens, da equipe do Manchester United. Aliás, um dos grandes nomes da partida, talvez um dos melhores jogadores em campo, porque quando foi exigido, ele conseguiu corresponder muito bem e deu aí ao Manchester United a vitória hoje, sem dúvida nenhuma, graças à sua boa atuação. Então o time do Arsenal teve esse primeiro momento, uma cabeçada, mais uma vez na bola parada, o time do Arsenal sendo perigoso, mas o Lamens fez uma grande defesa. Depois o Arsenal continuou insistindo, obviamente, e aí na marca dos 29 minutos do primeiro tempo, o Lisandro Martinez acabou fazendo um gol contra. A gente viu aqui no relatório do jogo de que o gol acabou sendo dado mesmo pro Lisandro Martinez contra, pois de uma bola que o Saka recupera do lado direito, faz o cruzamento pro Odegaard, ele tenta bater de primeira, a bola acaba desviando no Martinez, ali na briga com o Timber, e vai morrer no fundo das redes. 1-0 pro Arsenal. Até então o time do Manchester United não havia criado grandes oportunidades, não tinha tido grandes chances ou levado perigo à meta do Arsenal. E aí, num erro de saída de bola do Arsenal, ali entre o Saliba e o Zubimendi, o Zubi acaba recuando mal a bola para o Raya e entrega nos pés do Mbeumo, que aproveita, dribla o Raya e finaliza de pé direito para empatar o jogo no primeiro tempo ainda. O Raya ainda chega a dar um leve toque na bola. O Magalhães também tenta interceptar no carrinho, mas infelizmente não deu
e o Manchester United conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo. E aí, semelhante ao que a gente viu na partida contra o Liverpool, naquele empate contra o Liverpool também no Emirates, o segundo tempo o Arsenal ele volta pior do que o primeiro. Se no primeiro tempo o time do Arsenal teve muita posse de bola, no segundo tempo o time do Manchester United começa a gostar bastante do jogo, começa a ficar mais tempo com a bola, começa a jogar no campo do Arsenal, e isso obviamente que seria um problema dada a qualidade dos jogadores do Manchester United. E é interessante a gente ver que nesse início do trabalho do Carrick, a gente já começa a ver talentos individuais que não estavam sendo bem trabalhados sob comando do Rubem Amorim, e que já nesse pouco tempo de trabalho do Carrick começa a se despontar. Não foi diferente hoje, já havia sido feito um excelente trabalho no clássico de Manchester contra o City, onde o United vence por 2-0, com uma atuação que poderia dar ele um resultado ainda maior. E hoje o Manchester United fez um jogo muito bom no segundo tempo, e o Dorgu, né, aproveitando uma boa troca de passes ali no corredor central. O time do Arsenal hoje um pouco desatento, inclusive, nessa pegada, nessa intensidade de marcação que o Arsenal tornou característica, né, desse seu futebol, do futebol do técnico Arteta, desse estilo de jogo do Arsenal. Mas hoje bastante desatenção, o time chegando atrasado nas bolas, enfim. Uma bola que sobra para o Dorgu, ele até faz um movimento ali que aparentemente ele carrega, ele conduz com o antebraço ainda que colado no corpo, mas aí entra aquela coisa da regra e a gente custa entender como é que funciona isso, né? Porque se o atacante fez o gol e a bola tocou no braço dele, ele acabou levando vantagem, né? Enfim, deveria ser anulado o gol, mas não foi o que aconteceu. O Dorgu consegue o domínio, ele vence ali a disputa com o Zubimendi, e de fora da área ele acerta um balaço, ela ainda toca no travessão e entra no fundo das redes do Raya, isso com 5 minutos do segundo tempo. Então já demonstrava um Manchester United bem mais à vontade no jogo, um Manchester United que, como eu disse, não havia criado grandes oportunidades no primeiro tempo, mas numa falha defensiva, numa rara falha defensiva da equipe do Arsenal, conseguiu o empate, e isso trouxe para eles uma nova perspectiva do que foi o jogo, né? Talvez se aquele gol não tivesse saído, a história teria sido diferente, mas não foi o que aconteceu, e a gente viu um Manchester United muito mais com muito mais volume no segundo tempo de jogo, tanto é que foi coroado com o gol da virada aos 5 minutos do segundo tempo num golaço do Dorgu. Depois o próprio Dorgu ainda tem uma boa oportunidade pelo lado esquerdo, batendo cruzado por cima do gol do Raya. E aí começa, né, o drama do Arsenal, porque o tempo vai passando, o relógio começa a ser inimigo dos Gunners, e o Arteta começa a promover as mudanças na equipe. Então ele traz para o jogo o Ben White, ele traz para o jogo o Eze, o Gyökeres e o Merino. Esses 4 primeiros são aquela alteração de baseada, né, que o Arteta faz ali no comecinho do segundo tempo. Ali por volta dos 13 minutos, o Arsenal, pouco tempo depois de ter tomado o gol, faz ali, o Arteta promove as mudanças, colocando o Merino na vaga do Odegaard, colocando também o Eze na vaga do Zubimendi, enfim. Depois ainda, um pouquinho mais pra frente, ele ainda promove mais uma mudança no time, colocando o Madueke na vaga do Trossard. E eu vou voltar a dizer isso, eu vou bater nessa tecla de novo, porque desde a contratação do Madueke eu dizia, o Madueke, que foi contratado pelo Chelsea, do PSV da Holanda, era um Madueke que jogava pelo lado direito, como um ponta direito, tendo ali na sua perna esquerda característica aquele corte para dentro, a batida forte, a batida firme de pé esquerdo para o gol, o drible, sempre caindo muito bem pelo lado direito. Não à toa, quando ele entra na vaga do Saka, as oportunidades em que ele teve jogando na vaga do Saka, o Madueke entrou muito bem. E hoje, quando o Arteta promove essa mudança na vaga do Leandro Trossard, ele deixa o Martinelli no banco,
a gente fica meio sem entender o que ele queria fazer. Bom, ele faz uma mudança tática. Depois da entrada do Madueke, ele põe o Saka para atuar do lado esquerdo, na ponta esquerda. Inclusive, relembrando alguns momentos do início da carreira do Saka, quando ele jogou até de lateral esquerdo, né? Os mais antigos aí que acompanharam a ascensão do Bukayo Saka vão se lembrar disso. Então o Saka vem jogar do lado esquerdo e o Madueke permanece do lado direito, mas a crítica fica aqui pontual. Para mim, era jogo para Gabriel Martinelli, um dos artilheiros da equipe na Champions, indo muito bem na FA Cup, aproveitando as suas oportunidades, o Gabriel Martinelli, e o Arteta insistindo com o Leandro Trossard mais uma vez. Hoje o Trossard não fez uma boa partida. Quando ele vai mexer, ele opta pelo Madueke ao invés do Gabriel Martinelli, e o Madueke, embora entre ali e tente alguma coisa pelo lado direito, mas essa mudança tática, trazendo o Saka para o lado esquerdo, praticamente anula de uma vez por todas o Saka, que também não fez uma grande partida. Aliás, o Saka, que é essa peça de esperança para o torcedor do Arsenal, mas que tem deixado a desejar um pouco, porque a gente sabe o quanto ele pode contribuir ainda para esse time do Arsenal. Mas realmente não foi talvez acertada a melhor escolha do Arteta essa substituição. De qualquer forma, o Arsenal foi pro abafa, né? Abandonou qualquer tipo de plano de jogo ou de proposta para tentar o empate. Dificilmente ao longo da temporada o Arsenal se viu numa situação desconfortável atrás do marcador e diante de um adversário de uma camisa pesada como é a do Manchester United, um adversário cascudo como é o Manchester United, e que hoje está longe de ser aquele United do início da temporada. Então era uma situação bastante incômoda. O Arsenal inclusive sentiu a virada, sentiu que o time não estava bem. Então a comunicação entre os jogadores, alguns erros de passe, muito nervosismo inclusive no setor defensivo. O time do Arsenal não conseguia criar muitas oportunidades. As poucas que criou acabou parando nas mãos do goleiro Lamens, que, volto a dizer, fez uma grande partida. Para mim, o melhor em campo, sem dúvidas nenhuma, apesar do Matheus Cunha ter entrado no final do jogo e ter definido o resultado da partida. O Arsenal conseguiu o gol de empate depois de muita insistência, muito abafa, muita bola dentro da área. O Merino acabou aproveitando ali um bate-rebate, empurrando a bola de qualquer maneira para dentro do gol. O Chesco ainda tenta tirar, e aí ainda tem aquele drama, porque os jogadores do Arsenal começam a comemorar o gol, e o árbitro demora para ver que o relógio já tinha vibrado ali no pulso dele, marcando o gol de empate do Arsenal naquele momento do jogo, aos 84 já, na reta final. O gol de empate, obviamente, coloca fogo no estádio, no Emirates. A equipe vai com tudo, muda completamente o cenário da partida, mas poucos minutos depois, apenas 3 minutos depois, mais uma bobeada, um espaço, um buraco no meio campo ali do Arsenal. A bola sobra para o Matheus Cunha, que carrega pela intermediária, bate de fora no canto esquerdo do Davi Raya, sem chance nenhuma para o goleiro do Arsenal, e dando números finais à partida: 3 para o United, 2 para a equipe do Arsenal. Erros muito pontuais, tá? Defesa muito nervosa no jogo de hoje. O time sentiu um pouco a partida de hoje, o peso desse jogo, né? Um clássico, não deixa de ser um clássico do Big Six. Tem muita história entre essas duas equipes, né? Muita tradição entre as duas equipes, e o Arsenal acabou sentindo um pouquinho. Fato é que a gente tem visto esse filme se repetir já há algumas temporadas, quando o Arsenal vai chegando na reta final e começa a perder um pouco de gás, começa a perder um pouco do fôlego ali, do combustível. E por mais que a gente esteja sempre elogiando o elenco atual do Arsenal, o trabalho do Arteta, que é um trabalho insistente, persistente do Arteta, então por mais que a gente esteja sempre ali elogiando, a gente precisa também fazer algumas críticas pontuais. Nesse jogo, a desatenção da equipe custou o resultado, custou os 3 pontos. Porque um time que quer ganhar a Premier League, um time que quer ganhar a Champions, e talvez hoje o Arsenal
eu diria que o Arsenal, obviamente, se preocupa com as duas competições, mas dada essa fila, né, na Premier e o quão perto nós já estivemos desse título, talvez o Arsenal dê até um pouquinho mais de prioridade para não deixar escapar esse título, que é pontos corridos. O mata-mata da Champions, ele pode ser traiçoeiro, como foi na temporada passada, quando a gente perde do PSG, tendo um volume de jogo absurdo em Paris e não conseguindo fazer o resultado. Então o mata-mata ele tem dessas peculiaridades, né? E a Liga não, a Liga nos pontos corridos ela vai depender muito mais da sua atuação, da sua performance, e o Arsenal hoje vacilou mais uma vez. Então acredito que o Arteta deva conversar com os jogadores. O próprio Arteta também precisa rever alguns conceitos, essa insistência dele com o Leandro Trossard. O Gyökeres entrou hoje mais uma vez e ele teve uma chance cara a cara com o Lamens e obviamente ele não ia conseguir a finalização, ele tenta cruzar e ele dá um bicudo pra cima, uma coisa horrorosa. Então assim, vamos lá, vamos voltar um pouquinho as atenções, prestar mais atenção, concentrar mais, porque a gente está indo para a reta final do campeonato. Ainda tem um confronto direto contra o Manchester City, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas o Arsenal não pode deixar esse título escapar pelas mãos como foi aí nas últimas temporadas, né? Inclusive na temporada passada com o Liverpool furando a fila, porque a briga do Arsenal nas últimas duas, antes da anterior, era com o Manchester City. Quando o Manchester City começa a fazer uma temporada muito ruim, como foi no ano passado, o Liverpool veio e furou a fila do Arsenal. Mas o futebol tem disso, né? Então o Arsenal precisa melhorar. O Arsenal, a verdade é que o Arsenal precisa ser perfeito para conquistar esse título tão esperado da Premier League, por que não sonhar também com a Champions? Tá bom, pessoal, essa é a análise do jogo de hoje. Acho que o Arsenal sentiu bastante o duelo, o peso do confronto, do clássico, e acabou sendo superado aí pelo Manchester United. É o que eu costumo dizer, o problema não é perder a maneira como perde. O time do Arsenal novamente teve muita posse de bola, mas fica ali com uma posse de bola completamente ineficaz, rodando a bola de um lado para o outro e não criando oportunidades claras de gol, pressionando o adversário até conseguir fazer o gol. E depois que fez o gol, ainda acabou cochilando duas vezes, quando toma o empate e depois quando toma a virada lá no finalzinho do jogo com o gol do Matheus Cunha. Mas é isso, agora no meio de semana o Arsenal volta suas atenções de novo para a Champions. Última rodada aí dessa fase de todos contra todos, praticamente, assim a gente pode dizer, dos grandes duelos. O Arsenal já está classificado, mas obviamente jogando em casa vai querer aí dar uma rodada no elenco e também garantir mais 3 pontos para garantir aí que possa disputar os jogos decisivos na fase de mata-mata da Champions, todos eles em casa no Emirates. Tá bom? Gente, deixa o teu like aí no vídeo, deixa o teu comentário, o que você achou do jogo de hoje. Compartilha aí o vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de futebol. Você que tem um amigo que torce pro Arsenal e de repente você fala, pô, o pessoal não tá produzindo conteúdo sobre o Arsenal. Agora você tem aqui no nosso canal uma cobertura um pouco mais ampla, né, do dia a dia do Arsenal, bastidores, mercado da bola, mercado de transferências. Tem aí o Julian Álvares no radar do Arsenal, então a gente está apurando para não trazer também qualquer tipo de informação aqui, mas informações mais precisas, mais verdadeiras, com fontes seguras para você, torcedor dos Gunners. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, ativa as notificações, tamo junto, uma boa semana para todos e valeu!